um comentário também que teve a matéria quando falava que os jogadores são representantes, vieram da classe trabalhadora e tal. E o comentário geral é que não, eles são milionários, não tem mais nada a ver, ou nunca tiveram nada a ver com os trabalhadores. Apesar do, eu lembrei de um exemplo que o Cafu levantou a camisa quando ganhou, né, com o Jardim Irene, que é justamente demonstrando isso daí, mas o pessoal ignora completamente. Eu acho que se puder comentar também, porque... Não, essa é mais uma sabedoria muito grande da esquerda pequena burguesa. Mais uma sabedoria. Eu vou mostrar como isso daí é uma grande sabedoria com um exemplo. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de um esportista chamado Cassius Clay. Considerado por muita gente o maior boxeador que já existiu. Bom, eu posso estar enganado, porque eu não sou perfeito. Mas eu acho que ele não lutava por salário mínimo. Se alguém puder me esclarecer, ajuda. Para mim, que cada luta dele era milhões de dólares que estavam em jogo. Será que ele representava o povo negro norte-americano, apesar de ser um milionário? Porque sabe o que acontece? É confortável você pensar dentro de um cubículo mental. Não ver o mundo de uma maneira geral. Esse esportista se transformou num dos maiores símbolos da luta do negro norte-americano. Bom, todos nós sabemos que não cabe comparar o negro norte-americano com o brasileiro, porque nos Estados Unidos todos os negros são multimilionários. Uma população muito rica, os brancos é que são pobres. Bom, aí veja só, um cidadão que muita gente conhece, que se deu a si mesmo o nome de Malcolm X, tá? Líder dos muçulmanos negros na época, um ativista radical do movimento negro. Quando teve a luta do Cassius Clay com o Sonny Liston, ele foi assistir, porque o Cassius Clay tinha entrado na Irmandade Muçulmana, e quando a luta terminou, ele falou: essa luta é a vitória da inteligência do negro contra a força bruta do branco. Então, por exemplo, será que um jogador que ganhou muito dinheiro no esporte, ele pode simbolizar para a população e representar para a população a luta desse povo? Se alguém me provar que o Cassius Clay não representou nada, então eu dou uma palmatória. Se não provar, não dá para levar a sério. A gente poderia citar muitos outros exemplos. Muitos outros. Agora, eu queria explicar uma coisa que eu acho que é importante, que o pessoal não entende também. Um pouquinho diferente da questão, mas que é muito significativo. Que é o envolvimento desse exemplo, e dessa questão, com esse negócio do jeitinho brasileiro, o futebol brasileiro e a eficiência alemã. Veja só, uma coisa que o pessoal não entende. Veja a frase do Malcolm X. A frase do Malcolm X é o seguinte: é a vitória da inteligência do negro contra a força bruta do branco. No esporte, a burguesia se faz representar pela força bruta. Você vê que os norte-americanos, eles gostam do futebol norte-americano, que é um esporte tipicamente universitário, burguês, etc. e tal. Os negros gostam de basquete e a população, uma parte da população operária mais esclarecida, dos próprios negros, gostam de beisebol. São dois esportes onde a inteligência e a habilidade é mais importante do que a força bruta. Agora vejam só. Qual que é a discussão que tem no Brasil hoje? Que o Brasil deveria largar esse negócio de futebol brasileiro e fazer um futebol como o da Alemanha. O que o futebol da Alemanha tem, fora aquele jogo quadradinho que eles aprendem lá, ficam treinando o tempo todo. Inclusive o PSDB, que mostra que não entende nada de futebol, falou isso aí, né? Que o pessoal treina muito e tal. Bom,
A diferença, o que a Alemanha tem, fora isso daí, o que os europeus em geral têm, é a força bruta. Inclusive o futebol alemão é conhecido como futebol força. E o futebol brasileiro sempre foi conhecido como futebol arte. Veja só, o que o Malcolm X falou? A inteligência contra a força bruta. O futebol brasileiro é inteligência, é habilidade, é uma arte. O futebol alemão é truculência, é força bruta, é treinamento para o robozinho lá aprender a passar a bola. Com aquele pé duro que o cara tem, ele passa a bola. O brasileiro não, o brasileiro é garrincha. O cara que tinha uma perna virada para um lado, uma perna virada para o outro, mas no campo ninguém conseguia pegar o cidadão. O futebol brasileiro é o futebol do povo pobre, que é inteligente, cuja marca registrada é a inteligência, porque para sobreviver, o oprimido tem que ser inteligente. E o opressor, a vida dele é a força bruta contra o oprimido. Por isso que essa gente fala que tem que sair do futebol brasileiro, que é uma arte, e imitar essa porcaria do futebol europeu, que é pura força bruta, que não é uma arte. O jogador, não culpo, logicamente, os jogadores, nem os torcedores europeus. Mas é a burguesia europeia que moldou esse tipo de coisa. O povo europeu... inclusive eu lembrei de uma coisa importante. O povo europeu ele gosta do futebol brasileiro. Isso é muito importante. Veja só uma coisa. Eu estive na Europa recentemente. Então um dia eu e a Anaís saímos para tomar um café, fomos num shopping center em Viena. Eu estava sentado lá, tomando um café, e o pessoal montou uma espécie de um palcozinho no meio do shopping center e trouxe uma molecada, umas bolas de futebol, e a molecada se exibia, uns austríacos. Então o que eles faziam? Eles faziam essas coisas que o brasileiro gosta de fazer. Embaixada, parava a bola aqui assim, que nem o jogador brasileiro faz. Esses truques que são típicos do futebol brasileiro. O mundo admira isso. A habilidade, a inteligência, a vivacidade, a coisa viva do futebol brasileiro. Esse negócio de gostar de futebol americano, isso é coisa da burguesia, de granfino, de almofadinha. Porque o almofadinha ele não tem mesmo essa habilidade. Você pega qualquer almofadinha aí, você põe ele no morro para jogar futebol, e o cara leva um baile lá que ele não perde até o rumo de casa. Então o que ele tem que fazer? Como ele não tem habilidade, ele tem que botar o músculo desse tamanho. Então o cara tem uma perna dessa grossura e tal, entra atropelando todo mundo. Isso não é o Brasil. E nem isso é um esporte revolucionário, do proletariado, nada. Nós temos que rejeitar isso daí. Cassius Clay, voltando no exemplo, ele nunca foi um lutador mais forte do que os adversários. O Sonny Liston era mais forte que ele, e a grande luta que ele fez no final da carreira contra aquele jamaicano, George Foreman, o George Foreman era bem mais pesado do que ele. Aquela luta foi a vitória da inteligência e da habilidade contra a força bruta. E é uma das coisas do esporte mais espetaculares que a gente já viu. Eu li o livro e todo mundo já estava contando com a derrota dele, né? É o clima geral e ele foi lá e... Achei bem... Outra coisa interessante. Porque o milionário não representa o povo. Se você assiste o filme da luta do Cassius Clay com o Foreman, mostra ele quando ele chega lá como é que é? No Congo, né? No Zaire. E ele, para treinar, como não tinha, ele saía correndo pela rua, pelo bairro popular. Então mostra o seguinte, que ele saía correndo, toda a molecada vinha, tinha desenho dele na parede. Ele era um herói popular. É um símbolo da luta popular. E o Brasil também é assim.
Você vai em vários países do mundo, na África e tal, você vai encontrar lá o Brasil. O futebol, nesse sentido, também está vinculado com a luta popular. É bobagem falar que isso aí é apenas um jogo. Isso aí desperta a expectativa. Por que que o negro... Veja bem, para esclarecer de uma vez. Por que que o negro considerava o Cassius Clay como um grande exemplo? Eles consideraram todos os lutadores negros como ídolos. Porque foi muito difícil o negro entrar no esporte. Mas particularmente o Cassius Clay, porque para eles, ele estava realizando aquilo que eles gostariam de realizar. Ele era a expressão da força, do orgulho, da capacidade do povo negro. É difícil de entender isso? Claro que não. E por que que o povo gosta do jogador de futebol que é multimilionário? Porque ele é a expressão da mesma coisa. Você joga futebol na rua. Você está lá em Vargem Grande e joga futebol ali num lugarzinho que deve ter lá. Aí você gosta do esporte. Você se acha também habilidoso, porque deve ter muita molecada lá que joga muito bem bola. Aí o cara vê um Neymar, é a expressão dele mesmo. É o cara que elevou a capacidade dele a um determinado nível. Quem fala que isso aí é só um jogo e tal, não entende que a sociedade é um todo. E depois eles acusam os marxistas de falar que o marxismo é reducionista. E o cara não consegue entender a relação do futebol, do esporte com a luta de classes. Quando é uma coisa tão óbvia, tão evidente. Como é que não consegue entender isso aí?